Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 649. Inferno com um único movimento. A proeza da formação de espada de erradicação celestial foi ativada com força total. Sombras de espadas surgiram, abrangendo o mundo inteiro. Cada sombra de espada tinha o poder de erguer uma cidade inteira e mandá-la voando para longe. As ondulações espaciais fervilhantes fizeram com que os raios de luz ficassem distorcidos, cobrindo o sol. O ar foi completamente sugado e a área dentro de uma área de 100 lhe parecia ter se tornado um vácuo como no espaço sideral. Com um único movimento, Fan Xingjian transformou a área ao seu redor em um ambiente semelhante ao vácuo do espaço sideral. O poder surpreendente fez até o coração de Alexander balançar ligeiramente. Jacob olhou para a cena diante dele com grande espanto. Ele sentiu que sua própria vontade marcial estava gravemente ferida, mas ainda achava isso inacreditável. Como você pode ousar? Como você pode ousar? O rei está aqui, a família real está do meu lado e todo o império está do meu lado. Como você ousou fazer um movimento antes de Alexander? Jacob não conseguia entender as ações de Fan Xingjian. Ele realmente não tinha medo da morte. Alexander, por outro lado, pensou com grande admiração, que cara! Um verdadeiro dragão foi criado em um pequeno lago. E pensar que no segundo nível do nível divino seu poder atingiu tal nível. Se não fosse pelo ritual de invocação do deus do mal, eu realmente te mataria na hora. Vendo isso, Alexander também liberou seus verdadeiros poderes. Ele atacou com um inferno invertido, também distorcendo o espaço e expelindo o ar. Seu poder era tão violento que parecia que até o mundo inteiro estava tremendo e fervendo. Comparado a como o primeiro príncipe havia esmagado todo o inferno no mundo mortal, já que o espaço estava em estado de caos na palma da mão de Alexander, era como se o poder mais maligno e brutal do mundo fosse transformar o mundo inteiro em um inferno. Caixa, caixa, caixa. As sombras das espadas e das palmas se chocaram intensamente. Fan Xingjian deu um bufo abafado e recuou várias centenas de metros para trás, escondendo-se nas lacunas espaciais. A palma da mão de Alexander tremia um pouco enquanto ele ficava cada vez mais surpreso. Que rapaz! Seu poder é igual a mais de 70% do meu. Vendo que Fan Xingjian havia disparado nas lacunas espaciais, a vontade marcial de Alexander se transformou em uma rajada de redemoinho negro que varreu. Fan Xingjian, você não é tão ruim. Esta é a primeira vez que vejo um talento em artes de espada como o seu. No entanto, em termos de cultivo real, você ainda é muito verde. Ele deu um tapa com a palma da mão e o espaço ferveu, jogando Fan Xingjian para fora das lacunas espaciais onde ele estava se escondendo. Então, a paisagem se transformou diante de Fan Xingjian e ele percebeu que o mundo diante dele havia mudado completamente. A água do mar e a ilha tropical sob seus pés não existiam mais. Eles se transformaram em grandes áreas de vulcões, lava, montanhas e espadas e mares de chamas. Não havia mais céu azul e nuvens brancas acima dele. Cinzas vulcânicas os haviam substituído e havia até um forte cheiro de lava sulfúrica. A visão anterior do mar havia desaparecido. Vendo a cena diante dele, Fan Xingjian exalou: Paz divino. O País Divino. Um especialista de nível divino de quinto nível poderia dobrar, distorcer, esticar e comprimir o espaço. Nesta fase, poderiam fazer uso destes meios para criar um espaço verdadeiramente seu. Pode ser um espaço de armazenamento ou um pequeno mundo como o Hades Vault. E entre estes, um espaço que era usado especificamente para batalhas seria chamado de País Divino. O País Divino era um espaço que um especialista de nível divino de quinto nível condensava com o propósito de batalha. Eles eram extremamente adequados para os usuários liberarem seus poderes característicos e também tinham estruturas espaciais únicas que dariam suporte ao cultivador em seus ataques. Tendo sido arrastado para o País Divino de Alexander, Fan Xingjian instantaneamente perdeu seu senso de Jacob e Alexander. Isso mesmo. Este é o meu país divino, inferno. A voz de Alexander soou de todas as direções, acompanhada por relâmpagos fervilhantes, nuvens escuras e cinzas vulcânicas.
Era como se ele fosse o Lorde Demônio do Inferno, berrando. Você não tem os meios de controlar o espaço que os especialistas de nível divino de quinto nível têm. Não há como você conseguir escapar deste lugar. Apenas fique aqui à vontade. Não há necessidade de você inventar histórias na minha frente. Estou muito ciente das habilidades de um especialista de nível divino de quinto nível. É apenas um país divino, não um mundo real em si, respondeu Fan Xingjian calmamente. Você quer que eu fique aqui à vontade? Você deve apenas pegar este ataque de espada primeiro. Enquanto Fan Xingjian falava, ele mais uma vez enviou um ataque de espada cortante. A luz da espada brilhou, varrendo o horizonte, até rasgando o céu e fazendo o chão se estilhaçar. As nuvens escuras no céu foram cortadas e o vulcão sob seus pés foi cortado em dois. Um corte profundo e sem fundo, com várias dezenas de quilômetros de comprimento, apareceu no chão. Pode-se ver indícios de lava escaldante em suas profundezas. Fan Xingjian franziu a testa ligeiramente. Ele não pretendia atacar uma área tão grande, mas ao atacar, percebeu que seu poder havia sido instantaneamente espalhado pelas estruturas do espaço. Era como a água nos canos de água fluindo diretamente para os esgotos. Embora o impacto desse ataque parecesse tremendo, sua proeza havia sido significativamente dispersa. Era muito menos condensado do que Fan Xingjian esperava que fosse. Este era o país divino, onde se podia condensar várias estruturas espaciais complicadas. O ataque de Fan Xingjian foi dissipado e Alexander simplesmente não foi afetado. Além disso, a lava dos vulcões abaixo dele também parecia ter um ritmo único. Eles provavelmente faziam parte de uma formação poderosa. Fan Xingjian bufou friamente e cortou com sua espada mais algumas vezes. As ondulações no espaço ondulavam incessantemente. Fan Xingjian não estava tentando destruir o meio ambiente, mas destruir as estruturas espaciais no inferno. Sombras de espadas voavam por toda parte e se espalhavam rapidamente, como uma tempestade de vento. Onde quer que eles passassem, poderes violentos achatariam o espaço, permitindo que o poder de Fan Xingjian atuasse livremente. Enquanto ele expandia incessantemente seu território no inferno, ele de repente se quebrou e desapareceu. Fan Xingjian mais uma vez voltou para a ilha. No entanto, agora, não havia mais sinal de Jacob e do rei. Apenas a voz de Alexander permaneceu, soando em seus ouvidos. Parecia o decreto dos deuses dos céus. Fan Xingjian, eu já mandei Jacob embora e o traje celestial Panlu será considerado sua compensação por ele. Não procure mais problemas com ele, pare de criar tumultos em todos os lugares. Você sabe que eu tenho inspiração súbita. Não importa quem você vai matar de forma imprudente, eu estarei lá para detê-lo. Recomponha-se e venha para a capital imperial para receber sua comenda em alguns dias. Enquanto você está nisso, prepare-se para aceitar seu novo emprego. Lembre-se, a razão pela qual estou mantendo você vivo é porque quero usá-lo. No entanto, se você ainda viverá ou não depois que eu fizer uso de você, tudo dependerá de seu próprio desempenho. Não estragar as coisas para si mesmo e desperdiçar o talento que você tem. Ao ouvir as palavras de Alexander, um brilho frio explodiu dos olhos de Fan Xingjian e ele bufou friamente enquanto pensava consigo mesmo. A proeza da formação da espada de erradicação celestial e as 4 espadas curtas de osso branco ainda são insuficientes. Caso contrário, mesmo se eu fosse puxado para um país divino, eu seria capaz de abrir caminho com um único ataque de espada. Apesar de ouvir o aviso do rei, Fan Xingjian ainda não tinha a intenção de fazer o que lhe foi dito. Ele iria para a capital imperial, mas isso seria depois que ele matasse o chefe do clã da luz sagrada, Jacob, e recuperasse o traje celestial Panlu. No entanto, para matar Jacob, ele teve que romper a proteção de Alexander. Além disso, se ele desejasse ficar mais forte, ele teria que se esforçar para o terceiro nível do nível divino ou mais uma vez aumentar a proeza da formação da espada de erradicação celestial. O terceiro nível do nível divino exigia que forjasse o corpo, permitindo que o corpo físico e a vontade marcial se fundissem perfeitamente.
Somente assim ele seria capaz de alcançar o terceiro nível do nível divino. Não era algo facilmente ao alcance. A fim de aumentar ainda mais a proeza da formação da espada de erradicação celestial, ele precisaria melhorar ainda mais o cultivo de suas artes de espada ou usar espadas longas que eram equipamentos de restos divinos. Pensando nisso, um brilho caótico mais uma vez encheu os olhos de Fan Xingjian. Com sua inspiração súbita, seus planos já estavam decididos. Wang Xiaoyan e Fang Qian já devem ter terminado com o equipamento dos restos divinos. Se eu tiver uma espada longa de nível divino, a destreza da formação da espada de erradicação celestial aumentará ainda mais. Eu seria então capaz de quebrar a proteção de Alexander e matar Jacob. No momento seguinte, a silhueta de Fan Xingjian se despedaçou repentinamente. Ele voou até o céu acima da grande cidade ocidental na velocidade da luz e então reorganizou seu corpo físico lá. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 650 Calamidade do Trovão no segundo nível do nível divino. Pode-se estilhaçar o corpo físico, mover-se pelo mundo no estado de vontade marcial e depois remontar o corpo. Eles seriam capazes de se mover à velocidade da luz, e o tempo esgotado era gasto principalmente no processo de fragmentação e remontagem do corpo físico. Quanto ao tempo necessário para a vontade marcial transmitir próximo à velocidade da luz, foi insignificante. No entanto, havia vantagens e desvantagens para todas as coisas no mundo. O mesmo vale para a habilidade dos especialistas de nível divino de segundo nível de se moverem perto da velocidade da luz. Embora alguém fosse capaz de se mover rapidamente dessa maneira e chegar instantaneamente a qualquer lugar deste mundo, eles não seriam capazes de reagir a nada durante a jornada. A taxa na qual a vontade marcial foi transmitida foi muito rápida e quase equivalente ao teletransporte. Mesmo os especialistas de nível divino não seriam capazes de mostrar nenhuma reação. Isso significava que, no processo de movimento semelhante à velocidade da luz, eles basicamente não saberiam o que encontraram em sua jornada. Também significava que seria muito difícil usar essa velocidade para procurar coisas enquanto se movia. Antes de se moverem, eles primeiro saberiam a direção aproximada do local para o qual estavam indo. Fan Xingjian chegou instantaneamente à cidade do Grande Oeste. Enquanto olhava para as pessoas que se moviam pela cidade, para os plebeus que não sabiam nada sobre os movimentos dos especialistas do nível divino, Fan Xingjian soltou um suspiro suave. Em uma cidade tão grande, havia inúmeras pessoas, mas se elas viveriam ou morreriam poderia ser decidida com apenas um único pensamento de um especialista de nível divino. A aparição de Alexander fez com que um alarme de alerta tocasse dentro de Fan Xingjian. Havia pessoas que detinham autoridade e tinham legados poderosos e recursos infinitos. Contanto que sua aptidão fosse suficiente e eles tivessem atingido o nível divino por um longo período de tempo, era verdade que sua taxa de melhoria aumentaria tremendamente após a metamorfose do mundo e o aparecimento dos céus de 9 camadas. Era como um Jinxia do dragão carmesim 8 direcional havia disparado para o segundo nível após a metamorfose do mundo. O luar sagrado azul do santuário da lua cheia atingiu o auge do segundo nível, e o astral ancestral do Palácio das 10 Estrelas até se esforçou para o terceiro nível, apesar do fato de que ele acabou falhando. O que Fan Xingjian menos esperava era que o Alexandre do Império realmente subisse para o quinto nível do nível divino. Isso mostrou quão grande era seu poder e riqueza, talento e recursos acumulados. No entanto, foi dito nas lendas que durante os tempos antigos, havia especialistas de nível divino de primeiro nível que treinaram duro por várias décadas. Então, quando a metamorfose do mundo chegou, eles atravessaram várias camadas dos céus de 9 camadas em uma noite, subindo direto para a sexta ou até a sétima camada do nível divino. Por exemplo, o lendário mestre do Imperador do Sol Divino, o Rei Sagrado das Chamas Supremas, matou 99 bestas ferozes de nível divino depois de atingir o nível divino. Ele então usou seus corpos físicos como materiais e foi treinar em reclusão, isolando-se por 90 anos inteiros.
Quando ele saiu na primeira noite da metamorfose do mundo, ele rompeu 8 camadas dos céus de 9 camadas, chegando ao lendário nono nível do Imperador do Sol Divino. Ele se tornou invencível da noite para o dia. Em comparação, um caso como o de Alexander não foi muito considerado. Apesar de Alexander ter atingido o 5º nível do País Divino, ele ainda não conseguiu matar Fang Xingjian. Ele só conseguiu lutar corpo a corpo e até acabou condensando o País Divino. A Associação dos Magos e a Igreja da Verdade Universal só poderiam ser mais fortes que Alexander, mas, felizmente, Fang Xingjian era imune à magia negra e tinha uma grande vantagem sobre a Associação dos Magos. No entanto, ele ainda precisava adquirir mais poder. No momento seguinte, ele piscou mais uma vez e apareceu no local de trabalho de Wang Xiaoyan e Fang Qian. Vendo a chegada repentina de Fang Xingjian, Wang Xiaoyan disse surpreso: Xingjian, o que há de errado? Por que você veio tão de repente? Fang Qian sorriu e disse: Você finalmente pensou em vir? Você deve estar aqui para dar uma olhada na arma divina, certo? Nós a forjamos para você. Enquanto Fang Qian falava, ela se afastou e olhou para o centro da sala. Havia uma plataforma de cristal quadrada e uma espada longa cor de platina foi perfurada nela. No momento em que Fang Xingjian viu a espada longa, ele sentiu uma nitidez sem precedentes e até sentiu que uma lâmina havia roçado seu rosto. Quase no mesmo instante em que viu a espada, os olhos de Fang Xingjian se iluminaram. Excelente espada! Essa espada longa era de cor platina, fina e longa. Tinha um cabo que se conectava com a lâmina como um só, e não havia indícios de protuberâncias. A espada longa exalava continuamente correntes suaves de eletricidade, aparecendo como um raio. Claro que é uma espada excelente, disse Wang Xiaoyan ao lado. Passamos vários meses, esgotamos inúmeros materiais e dedicamos esforços sem fim para forjar essa espada longa do Divine Remains Equipment. Ela contém inúmeras artes secretas que pertenceram à nossa dinastia do Mar Montanhoso. Se você der a outra pessoa os mesmos materiais, ela pode não necessariamente ter sucesso, mesmo que leve 10 vezes mais tempo. Fang Xingjian estendeu a mão para pegar a espada longa de platina. Quase no mesmo instante em que a pegou, sentiu uma sensação intensa e penetrante vindo da espada. Era como se inúmeras cobras elétricas estivessem sendo transmitidas para o interior de seu corpo. Acompanhado pelo fluxo das correntes elétricas, ele sentiu que onde quer que a onda de poder passasse, ele tinha a ilusão de que seu corpo físico estava entrando em colapso. Wang Xiaoyan disse com orgulho: essa espada é chamada de Calamidade do Trovão e pode transformar qualquer poder que flua para ela no poder da vontade do Trovão Celestial. Essa vontade do Trovão Celestial possui uma força destrutiva extremamente poderosa contra os trovões celestiais e as forças do magnetismo terrestre, e enquanto houver energia suficiente, será capaz de cortar quase qualquer material. Fang Qian, que estava atrás de Wang Xiaoyan, acrescentou: basicamente, é algo semelhante à interferência de forças eletromagnéticas. Os trovões celestiais e as forças do magnetismo terrestre do Miracle World são semelhantes às forças eletromagnéticas do nosso mundo e são a base para a formação de todas as coisas neste mundo. Sem os trovões celestiais e as forças do magnetismo terrestre, é impossível formar qualquer coisa material. A calamidade do trovão é capaz de absorver poder, transformá-los em algum tipo de trovão celestial e afetar a estrutura básica das coisas materiais. A partir daí, será capaz de cortar quase qualquer coisa material. Fang Qian sorriu enquanto falava: esta também é uma sugestão que você levantou naquela época. Você esperava que a arma que criamos pudesse ser o mais afiada possível e que seria melhor se pudesse atingir o grau em que pudesse cortar tudo. E afetam as forças eletromagnéticas. Felizmente, finalmente conseguimos depois de usar materiais que custam mais de 10 milhões, junto com os restos mortais de um especialista em nível divino. Pensando em como ela gastou mais de 10 milhões em materiais, Fang Qian não pôde deixar de estalar a língua. Se o mesmo valor fosse convertido na moeda da Terra, seria o equivalente a várias centenas de milhões.
Se deixado nas mãos de qualquer país, esse montante seria capaz de mudar o mundo, criando um novo fenômeno. No entanto, foi usado assim uma única arma. Ouvindo as explicações de Fang Qian e Wang Xiaoyan, a luz nos olhos de Fan Xingjian brilhou ainda mais forte do que antes. Ele podia sentir uma aura familiar vindo dessa espada. Esse era um sentimento semelhante ao da espada que tudo conquista. Embora esta calamidade do trovão estivesse apenas no nível 31, era extremamente adequada para Fan Xingjian. Excelente! Esta calamidade do trovão pode ser usada para suportar o peso da minha espada conquistadora, fortalecendo ainda mais a proeza da minha formação de espada de erradicação celestial. Pensando nisso, a palma da mão de Fan Xingjian, que segurava a espada, apertou ainda mais. Ondas de intenção de espada que representavam a espada conquistadora das 4 espadas de erradicação celestial surgiram na espada. Através da transformação da calamidade do trovão, eles se transformaram em ondas de trovão celestial. Fluxos de raios moveram-se na calamidade do trovão, e Fan Xingjian sentiu a ilusão de que todos os trovões celestiais e as forças do magnetismo terrestre em todo o seu corpo estavam entrando em colapso. Neste momento, Fan Xingjian de repente teve uma nova compreensão. Meu vazio infiltrante é compatível com as forças astrais e a gravidade, enquanto meu conquistador é compatível com os trovões celestiais e as forças do magnetismo terrestre, bem como as forças eletromagnéticas. A formação da espada de erradicação celestial pode se tornar ainda mais poderosa. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 651, Oásis no deserto. Depois de um dia, Fan Xingjian flutuou no céu acima da região do Grande Oeste com faíscas elétricas ao seu redor, que gradualmente se dissiparam. Diante dele, o Thunder Calamity parecia estar afundando e flutuando, e não havia mais nenhum indício de brilho agudo vindo dele. Depois de passar um dia e uma noite nisso, finalmente canalizei a intenção da espada do Conquistador e o poder da formação da espada de erradicação celestial na calamidade do trovão. Olhando para a espada divina diante dele, Fan Xingjian abriu um leve sorriso. Então, no momento seguinte, 3 feixes de luz branca brilharam em seu peito e as 3 espadas curtas de osso branco apareceram. Se eu ativar a formação da espada de erradicação celestial agora enquanto uso a calamidade do trovão como núcleo, o poder que posso absorver do raio de 100.000 metros terá aumentado em 2 vezes ou mais. As 3 espadas curtas de osso branco circularam ao redor da calamidade do trovão como 3 satélites. Poderes violentos e crescentes continuaram a fervilhar e a se transmitir entre eles. Simultaneamente, todo o Thunder Calamity ficou escuro como breu. Foi porque todo o material que passou por ele, incluindo a luz, foi cortado, fazendo com que sua localização se tornasse totalmente escura. Dentro das 3 espadas curtas de osso branco, a espada curta, que representava o vazio infiltrante, simultaneamente trazia indícios de pontos de luz. Os pontos de luz eram do conceito de forças astrais, que vieram do livro universal Astral Realm, que foram fundidos no vazio infiltrante. Na erradicação celestial 4 espadas, na erradicação celestial 4 espadas, vazio infiltrante, perseguição da luz, conquistador e instantânea, Fan Xingjian usou o vazio infiltrante para representar a gravidade, acrescentando o caminho das estrelas do Palácio das 10 Estrelas. Ele usou o conquistador para representar as forças eletromagnéticas, usando a espada divina da calamidade do trovão para segurá-la. Em seguida, se ele também pudesse usar o Light Pursuit e o Infiltrating Void para representar outras forças, e encontrar a Divine Swords para suportar o peso do Infiltrating Void, Light Pursuit Instant Swords respectivamente, a formação poderia crescer ainda mais tremendamente. No entanto, depois de obter a calamidade do trovão, os poderes de Fan Xingjian já haviam aumentado tremendamente mais uma vez. É uma pena que a fundição e a modificação da armadura de osso branco do inferno sejam muito difíceis. Caso contrário, com mais uma espada divina, poderei ficar ainda mais forte. No entanto,
Fan Xingjian sabia que essas coisas não deveriam ser apressadas. No momento, já estava sendo necessário muito esforço de Fang Qian e Wang Xiaoyan para forjar a calamidade do trovão tão rapidamente. Seria inútil mesmo se ele os exortasse a acelerar. Espadas divinas eram coisas que exigiam sorte para encontrar e não podiam ser forçadas. Em termos de modificações, ele só podia contar com Wang Xiaoyan e Fang Qian. A única coisa que Fan Xingjian poderia realmente controlar agora era a sua tentativa de lutar pelo terceiro nível do nível divino. No entanto, isso exigiria que ele treinasse novamente seu corpo físico até o estágio em que sua vontade marcial e corpo físico pudessem ser 100% intercambiáveis, conforme ele desejasse. Só então ele seria capaz de se esforçar para atingir o terceiro nível do nível divino. Como tal, ele ainda precisava trabalhar nessa área por mais algum tempo. Ambos os métodos do Miria Stars Palace e do Mystic Abyss Heavenly Emperor de treinar o corpo não são ruins. No entanto, depois de descobrir as localizações desses 6 grandes clãs, poderia reunir um lote de técnicas para treinar o corpo de alguém quando estiver no segundo nível. Isso permitirá que minha fundação se torne ainda mais forte. Só então, uma figura graciosa voou. Era Audrey, a maior beldade da região do Gelo Norte, que até mesmo Xia queria tomar para si. Audrey voou enquanto usava um manto roxo que exalava um poder fraco. Era claramente uma ferramenta para ajudar no voo. Olhando para Audrey, Fan Xingjian perguntou: "Que assuntos você tem?" Audrey mostrou a língua um pouco envergonhada, e uma pitada de rubor brilhou em seu rosto claro e terno. Ela disse: "Xingjian, você deixou um fluxo de intenção de espada em meu corpo e será capaz de sentir se algo acontecer. Então posso sair. É chato ficar na academia o tempo todo. Saia." Fan Xingjian ficou atordoado. Ele nunca sentiu que era chato ficar na academia. Se não fosse porque este mundo era um mundo de competição onde ele tinha coisas para cuidar onde quer que fosse, ele ficaria satisfeito em apenas ficar na academia e cultivar todos os dias. No entanto, Audrey não era uma maníaca de cultivo como ele. Pelo contrário, ela era uma jovem que era como uma bela flor. Era muito normal ela gostar de sair para brincar. Além disso, Fan Xingjian tinha a capacidade de inspiração súbita, bem como a capacidade de se mover a uma velocidade semelhante à velocidade da luz que os especialistas de nível divino de segundo nível poderiam alcançar. Então, ele não temia que Audrey estivesse em perigo. Vendo Fan Xingjian acenando com a cabeça, Audrey girou animadamente. Cheia de sorrisos, ela agarrou o braço de Fan Xingjian e disse em um tom coquete: "Então posso voltar para a região do Gelo do Norte." Independentemente de ser a região do Grande Oeste ou a região do Gelo do Norte, Fan Xingjian seria capaz de chegar em um piscar de olhos. Não havia diferença entre eles. Depois de ver Fan Xingjian acenar com a cabeça mais uma vez, Audrey comemorou como um pequeno pardal que saiu correndo de sua gaiola. Ela até abraçou Fan Xingjian, deu-lhe um beijo na bochecha e disse animadamente: "Oh, certo. Você quer vir comigo para a região do Gelo do Norte para se divertir?" "Claro." Fan Xingjian balançou a cabeça. "Chega, apenas volte. Eu tenho algumas coisas para cuidar." Depois de enviar Audrey de volta, as memórias na mente de Fan Xingjian começaram a fervilhar. Clã da Luz Sagrada, Jacob. Lembro-me de um velho que matei no passado. Ele também era de um dos 8 clãs que fundaram o país, certo? Os 8 grandes clãs fundadores do país eram os clãs que os 8 especialistas fundadores do nível divino do país haviam criado. Além da família real do Império, havia também o clã Tiamen, que Fan Xingjian conheceu no Santuário da Lua Cheia e no Hades Vault, bem como 6 clãs que incluíam o clã da Luz Sagrada que ele encontrou durante a luta pelo pão no traje celestial. Lembro que o clã Tiamen já se rendeu. Eu deveria ser capaz de descobrir a localização do clã da Luz Sagrada a partir deles. Tendo colocado as mãos na calamidade do trovão e a proeza de sua formação de espada de erradicação celestial aumentando mais uma vez, Fan Xingjian ganhou um grande aumento em seus poderes. Claro, não havia como ele deixar Jacob escapar. Desta vez,
Mesmo que Alexander viesse e o detivesse, Fan Xingjian ainda teria confiança para matar Jacob com um único ataque de espada. Nem Jacob nem Alexander esperariam que Fan Xingjian fosse capaz de ficar muito mais forte em apenas um dia e depois procurar Jacob mais uma vez. Com um flash, o corpo de Fan Xingjian apareceu acima da região da areia oriental. Então, no momento seguinte, ele cortou o ar como um avião que viajava em velocidade supersônica, varrendo incessantemente o deserto da região da areia oriental. Fan Xingjian folheou lentamente as memórias em sua mente. Eu me lembro que o leão enfurecido e o chefe do clã que matei no santuário da lua cheia eram do clã Tiamen. Eles mencionaram onde sua localização era anteriormente. 5 minutos depois, Fan Xingjian chegou a um oásis. Quando ele viu como o lugar era movimentado e próspero, ficou um pouco chocado. Embora este clã Tiamen seja construído no deserto, eles são autossuficientes. Eles também têm imensa riqueza, uma enorme população e estão prosperando. No momento seguinte, ele já estava voando em direção ao centro do clã Tiamen com um leve flash, chegando a uma enorme sala de reuniões em sua residência. Simultaneamente, em uma mesa de conferência no clã Tiamen, um homem idoso de cabelos brancos gritou furiosamente: Shan Yi, sobre o que você ainda está hesitando? Os 6 grandes clãs já se uniram como um, ajudando uns aos outros e formando uma aliança. Lord Jacob e os outros já atingiram o nível divino, e há um total de 6 especialistas em nível divino agora. Além disso, eles também têm vários séculos de legados que são transmitidos pelos 6 clãs. Este é o momento para nós juntar-se a eles. Outro homem idoso disse: Isso mesmo. Aquele Fan Xingjian matou nossos membros do clã e aniquilou o chefe de nosso clã. Como podemos nos submeter a ele? Esta é a melhor oportunidade para nos juntarmos à aliança dos 6 grandes clãs. Com o apoio de Lord Jacob não haverá necessidade de nos preocuparmos com Fan Xingjian. Um homem de meia idade se levantou e gritou: Não importa o quão poderoso seja Fan Xingjian, ele ainda é apenas uma pessoa e é apenas um jovem nisso. Lord Jacob e os outros 5 especialistas acumularam grande poder e riqueza ao longo dos anos. Não vamos nos juntar a eles, mas, em vez disso, trabalhar duro por Fan Xingjian, aquele garoto. Ele matou seu irmão mais velho, seu pai e seu avô. Você realmente não quer se vingar? Diante deles, sob a proteção de alguns outros anciãos, uma jovem magra e de aparência fraca disse calmamente: eu entendo o que vocês estão sentindo. Não vai entender o quão aterrorizante Fan Xingjian é sem vê-lo pessoalmente. Já concordamos em nos submeter a ele. Se voltássemos em nossas palavras e nos uníssemos ao clã da luz sagrada, o que nos espera provavelmente será a aniquilação de nosso clã. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 652. Conversa. A jovem magra e de aparência fraca era filha do líder do clã Tiamen. Fan Xingjian lembrou de tê-la visto no santuário da lua cheia outra vez, escondida entre muitos outros anciões do clã. Quando ele matou o leão enfurecido e a cabeça do clã Tiamen, esta senhora não mostrou sinais de fúria, pesar ou tristeza. Ele pensou que essa garota não tinha um relacionamento profundo com a cabeça do clã Tiamen, mas parecia que ela era uma senhora profunda e astuta. No entanto, os outros anciãos presentes ficaram extremamente insatisfeitos com a resposta de Shan Yi. Isso era especialmente verdade para o homem idoso de cabelos brancos que liderava a oposição. Ele gritou: Shan Yi, você é realmente desafiador e traiçoeiro. Fan Xingjian matou seu irmão mais velho, seu pai e seu avô. No momento, os chefes dos 6 grandes clãs atingiram o nível divino. E esta é uma oportunidade rara que é difícil de encontrar. Em vez de planejar a vingança, você está pensando em se submeter a Fan Xingjian. Eu não aceitá-lo como chefe do clã Tiamen. Ancião Obai. Um homem em roupas pretas de luto disse com raiva: o jovem chefe do clã também está fazendo isso pelo bem do clã Tiamen. Perdoe-me por falar sem rodeios, mas com os poderes que Fan Xingjian exibiu no santuário da lua cheia, é uma tarefa fácil para ele para se vingar de nós,
mesmo que ele não seja capaz de enfrentar os 6 clãs. Realmente não é uma boa decisão ofender Fan Xingjian por causa disso. O Elder Obai soltou um bufo frio, dizendo: depois que nossos 7 grandes clãs unirem forças, todos nós nos moveremos para o Forte da Luz Sagrada nas profundezas da região do Gelo do Norte. O clã da Luz Sagrada tem uma grande formação que protege a montanha, e todos vocês devem estar claros sobre a proficiência do Forte da Luz Sagrada na área de formações. A seita do espírito maligno acabou de obter algum conhecimento superficial de seu clã, e eles já poderiam transformar toda a região do Gelo do Norte há muitos anos. Se nos mantivermos escondidos nessa grande formação, Fan Xingjian não será capaz de nos machucar nem um pouco, mesmo que ele venha pessoalmente. Ouvindo o que o ancião Oba disse, os poucos anciãos que haviam apoiado Shan anteriormente também hesitaram. Era verdade que Fan Xingjian era aterrorizante. No entanto, se eles pudessem se esconder na grande formação do clã da Luz Sagrada e evitar Fan Xingjian, seria ótimo. Shan disse friamente: o clã da Luz Sagrada quer engolir os 6 grandes clãs restantes. Se formos, provavelmente não haverá um clã Tiamen no futuro. O Elder Obai riu alto. Os 6 grandes chefes de clã atingiram o nível divino e compartilharam suas maestrias. Eles já alcançaram um alto nível de sucesso e possuem um poder surpreendente. Além disso, a atual pessoa principal do clã da Luz Sagrada nesta geração, Badiun, é uma pessoa de talento extraordinário e pode ser considerada demoníaca. Ele nem chegou aos 30 anos de idade, mas rumores dizem que ele já atingiu o nível divino. Todos os 6 chefes de clãs o valorizam em alta consideração, e cada um deles passou a ele suas grandes artes. Quando eles se isolaram, eles até entregaram todos os direitos de gerenciamento dos 6 grandes clãs em suas mãos. Agora, Badi já contatou todos os personagens influentes dos 6 grandes clãs e ligará para um encontro em 3 dias. Os 7 grandes clãs devem se apoiar a partir de agora, formando uma aliança. Bade. Já ouvi falar dele antes. Dizem que essa pessoa é a pessoa mais importante entre a geração mais jovem dos 6 grandes clãs. Lord Jacob o elogiou por ser um talento que é difícil de encontrar uma vez em 1000 anos. Disse que os outros chefes de clã o tomaram como filho adotivo, e todos os membros mais jovens dos 6 grandes clãs o veem como seu líder. Os 6 chefes de clãs se mantiveram em reclusão ao longo dos anos para aumentar seu domínio de seu cultivo. No futuro, Baidi provavelmente será o único a assumir os clãs. Ao pensar nos 6 grandes clãs se unindo ao clã Tiamen, quão imenso seria o poder deles quando os 7 grandes clãs unissem forças? Seria simplesmente um abalo mundial, causando uma situação que criaria um rebuliço em todo o império. Ouvindo as palavras do ancião Obai, os outros anciãos murmuraram entre si. No entanto, mesmo Shan estava franzindo a testa com preocupação em seus olhos. Fan Xingjian, que estava escondido nas lacunas espaciais, continuou a ouvir a conversa e obteve um breve entendimento da situação atual. A notícia dele ter matado 5 dos 6 chefes do clã ontem, assim como destruído o corpo de Jacob, ainda não tinha chegado aos ouvidos desses grandes clãs. Fazia todo o sentido. No tempo de apenas um dia, como Jacob poderia ter tido tempo de enviar a notícia? Aliás, essa era uma notícia que não devia ser divulgada com facilidade. Caso contrário, se a notícia de que 5 dos 6 chefes de clã morreram enquanto o restante foi ferido vazasse, isso definitivamente criaria um grande rebuliço. Anteriormente, os 6 chefes de clã passaram anos se preparando para a formação dos Portões do Céu e se isolaram para treinar na pequena ilha para compartilhar suas grandes artes. Eles entregaram todos os assuntos de seus clãs a um jovem chamado Badi. Essa pessoa era a mais destacada da geração mais jovem dos 6 clãs. Ele tinha a ambição de fazer com que os 7 grandes clãs unissem forças, para ele liderar os inúmeros especialistas e, eventualmente, criar um grande rebuliço no mundo. Fan Xingjian pensou um pouco antes de soltar o dedo da espada, enviando uma intenção à mente de Shan Yi. Não continue discutindo com ele. Quem está falando? Shan lhe disse interiormente, um pouco surpreso.
Sou Fan Xingjian. Estou procurando as pessoas do clã da Luz Sagrada. Dê a eles seu consentimento para se juntar à aliança. 3 dias depois, irei com você para participar do banquete. Ao ouvir as palavras Fan Xingjian, uma sugestão de uma expressão complicada brilhou nos olhos de Shan Yi. Ela sentiu levemente, indicando que entendia. Ela então olhou para Bai, que ainda estava contando sua história. Shan Yi acenou com a mão e disse: tudo bem, entendi. Concordo em me juntar à aliança. 3 dias depois, irei pessoalmente fazer uma viagem para a região do Gelo do Norte. Oh! O ancião Obai ficou um pouco surpreso, mas ainda reagiu imediatamente, falando no tom de um ancião falando para um júnior. Excelente, excelente, excelente. Shan Yi, é bom que você entenda o quadro geral. Com a metamorfose do mundo e o 7º ataque se aproximando, é hora de nossos 7 grandes clãs unirem forças e mostrarem nossas proezas. Aquela pessoa do clã Luz Sagrada é uma pessoa de grande talento e visão ousada. Você deve aproveitar para bater um bom papo com ele. Ele então mostrou um sorriso ambíguo. Com o líder do clã morto, é muito difícil para uma dama sustentar todo o clã sozinha. Baidi é um talento raro de nossos 7 grandes clãs, e você deveria considerar estabelecer um relacionamento próximo com ele. Ouvindo as palavras do ancião Obai, como Shan Yi poderia não entender o que ele estava tentando dizer. Ele não apenas queria que o clã Tiamen se juntasse à aliança, como também queria que ela seduzisse Baidi. Pensando nisso, uma pitada de intenção de matar brilhou nos olhos de Shan Yi. No entanto, o Elder Obai não prestou atenção aos sentimentos de Shan Yi. Ele soltou algumas risadas e deixou o local. Os enviados pelo clã da Luz Sagrada ainda estão esperando por minhas notícias. Vou informá-los sobre as boas notícias imediatamente. Observando o ancião Obai sair com um sorriso presunçoso, ficou claro que ele estava tentando se exibir em nome do clã da Luz Sagrada. Pensando nisso, os punhos de Shan se apertaram ainda mais. Velho ignorante. Você realmente merece ser morto. Fan Xingjian não disse nada. Com um movimento de seu corpo, ele seguiu Obai. Obai voltou para sua própria residência e abriu um espelho. Quando as ondulações da água no espelho brilharam, um homem de meia idade vestido de branco apareceu nele. Ao ver este homem, o Elder Obai curvou-se humildemente e disse: tenho sorte de não ter falhado em minha missão e não ter decepcionado as expectativas de Lord Badi. Shan Yi já concordou em se juntar à aliança e irá para o Gelo Norte região em 3 dias. Tudo bem. O homem de meia idade vestido de branco acenou com a cabeça enquanto dizia: 3 dias depois, venha para o Pico da Espada Divina na parte mais ao norte da região do Gelo do Norte. Haverá pessoas para buscá-lo. Fan Xingjian franziu a testa. Ele não esperava que eles estivessem envolvidos em comunicação de longa distância. Além disso, até agora, a outra parte ainda não estava disposta a compartilhar a localização real do clã da Luz Sagrada. Esses grandes clãs com vários séculos de legados eram realmente cuidadosos e cautelosos. No entanto, seriam apenas mais 3 dias. Ele não se importou com a espera. Além disso, 3 dias depois, todos os 7 grandes clãs seriam reunidos. Seria fácil para ele derrubá-los todos juntos. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.